e foi o primeiro que construiu uma clínica para essa função, que é quase um hospital de cachorro, de gato e tal. Está conosco, é um prazer de recebê-lo, o Wilson Cardoso. Isso mesmo. Wilson. Tudo bem, Wilson? Tudo bem. Wilson Reisen Cardoso. É o próprio. Prazer te receber aqui no Nomes e Marcas, parabéns pelo trabalho. Desde quando tu começou a mexer nisso, formado veterinário e tal, mas quando tu decidiu fazer a tua clínica e construir especificamente para isso, para ser uma clínica de atendimento aos animais? Bom, a história é bem fácil de ser entendida, assim. Eu iniciei a minha atividade como médico veterinário trabalhando com equinos. Meu primeiro cliente eu me formei em dezembro. Em janeiro eu estava trabalhando com o seu Aldo Luz no Aras Criciúma, onde hoje é o condomínio Lagoa Dourada ou Lago Dourado, não sei exatamente o nome. Lago Dourado. Lago Dourado. E lá ele tinha cavalos árabes, a maioria de origem africana e com uma ideia da genética europeia polonesa, né, que era aquilo que ele via como melhor, um cavalo árabe não tão bonito, mas mais guerreiro, mais forte, mais robusto. Mas não perdia a beleza, evidentemente. Tu deve ter conhecido a propriedade e alguns animais de lá. Eu conheci a propriedade, como também participei de algumas reuniões quando a família decidiu montar o projeto. Isso. Lançar o projeto do... que era um condomínio hípico, né? Isso, e aí a ideia é a marca do condomínio, a primeira marca, era baseada nesse cavalo. Isso. Tinha a foto desse cavalo. Era o Farad. Isso. Eles foram condôminos, né, de outros animais caríssimos, assim, que foi importado da Europa. Veio um campeão polonês para cá, para o Brasil. O seu Aldo era um dos maiores acionistas na época, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Quando eu comecei a atendê-los, esse cavalo já havia falecido, aí eu atendia o Farad, que era um outro condomínio. Ele tinha 3 proprietários, Porto Alegre, São Paulo e aqui, mais por último só Rio Grande do Sul e o seu Aldo, né? Era ali em Osório. Ele ficava 1 ano lá e 6 meses aqui. E aí tinha mais 12 reprodutores aqui. Então a gente produziu, por sorte ou coincidência, ou talvez até um pouco de dedicação, nós conseguimos botar quase 100% de reprodução no primeiro ano de trabalho. Então enchemos aqueles potreiros de potrinhos, né? Ele tinha uma fertilidade baixa porque tinha uma assistência muito complicada, porque no início o veterinário que atendia eles era o Dr. Lídio, que era tenente da Polícia Militar, ele que atendia em Florianópolis e de vez em quando vinha aqui no máximo 1 vez por mês. Então ele não fazia um controle reprodutivo assim adequado, até porque era muito difícil. Eu iniciei lá indo 2 vezes por semana e algumas semanas 3 vezes por semana para acompanhar a ovulação das éguas e iniciar esse protocolo, né, de reprodução. E aí a coisa foi andando. Nós estamos falando aí de 1989. 89, 90. Eu fiquei lá com eles alguns anos, até que iniciou a ideia do condomínio. Primeira ideia de condomínio no estado, praticamente, né, dessa linha horizontal, que hoje é uma moda extremamente popular aí. E aí começou a transferência das éguas, e antes disso, o seu Aldo foi o meu primeiro cliente, né, o Aras Criciúma, mas e aí vieram outros com um pouco mais de exigência na área administrativa. Eu comecei a ser veterinário e administrador. Eu fazia a compra, a venda, a contratação, a demissão, o treinamento das pessoas, porque eu tinha que criar entre eu e essas pessoas que ficavam lá no dia a dia um valor de confiança muito grande, porque eu precisava contar com eles para eles seguirem os tratamentos que a gente colocava, né? Porque a maioria dos cavalos morriam de cólica por problemas nutricionais. A gente criava um protocolo de arraçoamento e pastoreio, e se eles não gostassem de mim, se eles não seguissem as minhas instruções, a gente ia continuar tendo perdas, e normalmente a culpa é do veterinário, né? É fácil, né? Claro. Então eu tinha essa linguagem boa com essas pessoas, por causa da minha origem, né? Nasci na beira do rio, muito perto da serra. Então a gente vivia com pessoas muito simples, e eu tinha esse convívio como uma coisa muito tranquila para mim, não era um esforço. E aí foram vindo várias propriedades que a gente foi atendendo aqui na região, até mais longe. Sempre com cavalo? Sim, 12 anos com cavalo. Com cavalo.
Aí os meus filhos começaram a me chamar de tio, né? Porque eu não parava em casa. Né? Aí eu comecei a mudar de ideia e fui me qualificar para isso, assim como no cavalo a gente dedicou à faculdade uma primeira especialização na produção de equinos, eu fui me qualificar em clínica e cirurgia de pequenos. Na época era eu e o Dr. Danilo Ribeiro, que morava aqui em Criciúma, e a Jurema, que também tinha, depois acabou implantando uma clínica aqui. Eu já estava iniciei a construção da onde é a clínica em 93, então ela estava indo para os finalmente, eu estava me preparando para a obra e a mão de obra ficar pronta juntas. Então foram 2 anos viajando para a Serra 2 vezes por mês, às vezes 3, era cada 15 dias, então às vezes coincidia o fim de semana, tinha mês que tinha 3 fins de semana de viagem, a gente se alternava nos carros e foi uma fase muito bacana, assim, daí iniciamos esse processo de implantação de uma medicina veterinária diferenciada, porque o que se fazia aqui era praticamente uma farmacoterapia, né? Era só balcão, as vacinas não tinham critério, não tinha critério de avaliação das vacinas. Então, a partir das nossas qualificações, a gente começou a ter critério de avaliação desses produtos. Inicialmente o Danilo tinha uma vocação muito mais aguçada, porque ele já iniciou antes de mim para essa questão estética. Eu nunca tive vocação adequada para essas estética canina, eu era mais o médico, eu gostava mais da cirurgia, de tratamento, de avaliação clínica, eu não era o cabeleireiro, né? E hoje é um mercado extremamente explorado e eu acho muito legal que isso está acontecendo, e porque está acompanhando uma tendência mundial de cada vez mais as pessoas se apaixonarem e conviverem com os animais dentro de casa, dentro do quarto, em cima da cama. Quer dizer, ele lá da guarda na rua, ele foi migrando para a varanda, para a cozinha, para a sala, e hoje ele mora no quarto para a cama. Do quarto para a cama. Né? O nome da tua clínica Tigres é pelo bicho ou é pelo time? Pelo time? Eu sabia que vinha essa pergunta. Ela tem dupla função. Eu casei com uma lagiana, né? A minha esposa, ex-esposa, ela conheci lá durante a faculdade, e o sobrenome dela é Tigre. Então, meus filhos mantêm isso, né? Eles são Tigre Cardoso. E eu achei legal, assim, o nome Tigre, porque também nós tínhamos um baita tigre aqui, né? Então, deu um casamento muito legal, assim. E o pessoal entendeu, hoje é meio que sinônimo, né? E foi bem quase na fase da Copa do Brasil, né? Exato, da Copa né? do Brasil, então, tava em alta. Ali nós estava curtindo ainda esse noivado, né? Essa parte gostosa do futebol, que ainda está aí sobrando, né? Nós podemos comemorar bastante essa Série A agora, até que ocorra um revés, né? Não vai ocorrer, porque nós somos pequenininhos, então não adianta ter expectativa para se frustrar, né? A gente vai ser feliz de participar. Eu acho que é esse o jogo. A tua clínica é ali na Santa Luzia? Na Santa Luzia, quase em frente à Igreja Católica. Foi o primeiro prédio a ser construído ali. Só tinha uma tentativa do seu Hilário Juste, já falecido. Em seguida o Dirceu começou ali também. Aí ele veio me inquirir se eu ia morar lá. Na época não tinha asfalto, era pirita, aquela meleca quando chovia assim. Aí eu disse, não, eu estou construindo para morar. Daí ele disse, então também vou fazer para morar. Daí ele iniciou a obra dele e está lá voando, né? O Dirceu tem vários empreendimentos. Tem vários empreendimentos. Ele iniciou com farmácia e sapataria e foi voando. E ele tem um tino de negócio e trabalha pra cacete, né? E nós também, só que o nosso ramo é um pouco menos ativo comercialmente. Nós trabalhamos com saúde animal e naquele ritmo menos intenso, porque nós estávamos criando uma clareira no meio da floresta, nós estávamos implantando um modelo onde não existia, né? Estava construindo no meio do mato com canivete só. Tu falou das tuas origens, vamos voltar então um pouco para lá, que tu começou ali no pé da serra, no meio do mato. Me fala um pouco disso. Eu nasci em Aiurê,
No mapa tu vai encontrar com a maioria, mas se tu for lá perto, ninguém sabe o que é. É a Forcadinha, pertence ao município de Grão-Pará. Antigamente pertencia tudo a Orleans, né? A minha mãe era de origem alemã, já era produto de uma dissidência, porque o pai dela casou com uma italiana, meus avós eram alemão com italiano. Aí a minha mãe achou um Cardoso, quase negão, né? Pra briga ficar mais feia ainda. Aí deu uma mistura boa, eu acho, né? E ele era marceneiro, a princípio carpinteiro, depois marceneiro, ele construía serrarias, assim. Depois montou uma oficina, que a gente chamava, que era uma fábrica de porta, janela, mesa, cadeira, e até, como não tinha outro para fazer, urna funerária, né? Fazia os caixão pros compadres, que iam antes. E a minha mãe professora, deu aula 33 anos lá nesse lugar. E aí veio essa necessidade dos filhos estudarem, né? E lá só tinha até 4ª série, aí começou a migração. Eu sou o 10º. Filho? Nós éramos em 10 irmãos, mais pai e mãe 12. Tu é mais velho que o Celito ou mais novo? Não, eu sou o mais novo dos 10. Bom, você é o último, né? O Celito é o 4º. Teve 3 irmãs antes dele. Celito Cardoso, secretário municipal de Criciúma. Essa criaturinha aí. Então a gente se conhece há alguns anos. É verdade. E aí meu pai estava em dúvida se ia para Tubarão ou Criciúma. E tinha um convite de um cara que era um compadre do meu pai, que tinha ido para São Paulo e estava insistindo para o meu pai ir morar lá e fazer uma empresa lá. E ele ficou com muito medo, porque São Paulo era longe, era muito grande. E com 10 filhos e com uma cidade grande, assustou muito ele. E ele acabou não indo, que era o seu Oswaldo Michels, que foi prefeito lá na cidade de Diadema umas 3 vezes. E ele queria que meu pai fosse montar a indústria lá. E na época ele se apresentaram para ele um grupo de empreendedores aqui de Criciúma, que era da família Ugione, basicamente. E ele veio para cá fazer a madeireira São João, que é ali pertinho onde é o Giasse Grandão hoje. Uhum. Que era desde a corda da madeira e tal. E aí a gente veio para cá em 69, eu já estava fazendo 6 anos, saindo da 1ª série para a 2ª série do primário aqui em Criciúma. Mas essa tua vocação, essa tua ligação com veterinária, com animais, com bichos, vem do teu tempo de infância, garoto, lá do meio do mato, lá, guri, lá? É engraçado. Lá do Aiorê? Lá do Aiorê. Eu resgato, assim, uma primeira mostra que na época eu não tinha evidente consciência disso, mas eu achava muito gostoso o cheiro de uma farmácia que tinha lá. Aquele negócio de seringa, de remédio, álcool, né, para fazer a fervura da seringa, porque era de vidro, não se esterilizava para aplicar, né? Não tinha esses descartáveis que nem hoje. Então lá era uma vila pequenininha que tinha um sapateiro, um cara que vendia tecido, que tinha um farmacêutico, tinha uma bodega lá que era tipo uma mercearia, porque a maioria das pessoas produziam o que consumiam, né? Mas tinha lá um quebra-galho, assim. O comércio basicamente era sábado e domingo, durante a semana era tudo muito quieto. E lá em casa não tinha animais de estimação. Nenhum bicho tinha nome. Tinha um porquinho, tinha função, né? Alimento. Era 2 vezes por ano ele era substituído. Né? E tinha uma égua que eu não cheguei a conhecer, mas era um veículo de transporte. Era a égua da charrete, da aranha, que a gente chamava lá. E um dia eu fui na farmácia, a filha do farmacêutico era da minha idade, a gente começou a brincar com os vencidos que ele guardava nos fundos da casa, assim, os remédios vencidos. E a gente começou a misturar aquilo tudo. A minha avó tinha me dado um pratinho para tirar areia num barranco lá para arear as panelas. E eu esqueci, fui brincar lá com a menina e a gente começou a fazer aquela mistura de medicamento vencido, xarope, tudo que era coisa, a gente amassava e aí ficou uma cor muito feia, ficou um negócio preto, parecia um petróleo. Eu decidi misturar com farinha de milho, mas isso com 4, 5 anos de idade, para ficar mais bonitinho. E o cheiro era muito alcoólico, assim, eu acho que devia ser do Sadol, biotônico, aquelas coisas. E aí ela perguntou assim, vamos comer isso? Acho que barbaridade. Daí eu assim, né, tá muito fedido isso aí.
E aí a mãe dela chamou ela para almoçar. E eu disse, ela tá indo almoçar, eu tenho que correr também, porque a minha mãe, ela nunca guardou pratinho para ninguém. Se não chegar na hora é porque não tá com fome. O raciocínio alemão dela era esse. Então eu peguei o pratinho cheio e levei embora. E chegou lá, eu não deixei ele na rua, no pé do poço, era uma varanda que tinha lá em casa. E fui almoçar. E quando terminou o almoço, eu lembrei do pratinho para enterrar aquilo, jogar fora. As galinhas tinham comido tudo. E as galinhas tinham nome, a minha avó dava nome a elas. E aí ela começou de tarde, ali pelas 4 horas, a gente voltou da fábrica para tomar café, as galinhas estavam tudo tristes, arrepiadas. E a minha avó perguntando, mas ô fulana, o que tu tem que tá triste, arrepiada? E as galinhas tudo assim, parecia que estava chegando uma geada. E eu fiquei bem quietinho, achei que, meu Deus, vou matar essas galinhas tudo, né? Não revelei a autoria da façanha. Aí no outro dia de manhã era aquela festa, as galinhas tudo feliz da vida, não a gritaria. A calçada, assim, não era calçada, era o terreiro. Tava, ao mesmo tempo que para tecnicamente bonito, a imagem pro leigo era horrível, parecia um miojo. No meio da mistura, certamente, eu dei vitamina e vermífugo para as galinhas. Elas se livraram da patologia delas de parasita. Então, estavam felizes da vida, né? Comendo que nem umas loucas e eu comemorando, quietinho, que eu tinha curado as galinhas, né? Mas isso, na época, não teve muita significância para mim, foi só uma travessura. Claro. Mas depois de adulto, a gente avalia isso, talvez fosse lá que estivesse essa semente, né? Semente plantada. A semente plantada, quer dizer, já estava plantada, ela estava dando o primeiro sinalzinho, né? Eu estava te dando um toque, né? Olha, por aqui, ó. Tá ali o caminho. Tá aqui o teu caminho. E talvez essa atração por esse... que eu achava um lugar muito legal de ir era a tal da farmácia. Eu gostava mais do que ir no dentista. Tinha um dentista também com aquelas máquinas tocadas a pedal, cheio de correia, que dava medo daquilo, né? E aí eu gostava, era um lugar que me atraía, aquele cheiro, aquele monte de remédio, eu queria conhecer aquilo, eu tinha assim esse sonho na infância. E veio à tona, né? E aí, quando foi para fazer faculdade, tu foi... Já fui direcionado. Para isso. Eu fiz um exercício de desafio, porque quando eu fiz o colégio aqui, em Cocal, me formei técnico em cerâmica, e aí fui fazer um cursinho para passar no vestibular, porque eu sabia que a concorrência era grande. E aí eu me desafiei, eu comecei a fazer o simulado do ITA, no cursinho que eu fazia. E ia bem. E o coronel, que era o diretor do colégio, ficou muito puto comigo quando eu disse que não ia fazer o ITA. O ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Da Aeronáutica, que é uma prova dificílima. Isso. Tem que apresentar, não se usa caneta, é só lápis, régua, esquadro, transferidor, tem muito cálculo, muita geometria, álgebra, né? Matemática e física lá é exploradíssima. E eu fazia monitoria disso no cursinho. Aí tu disse pra ele, não vou lidar com um bicho tão grande, vou lidar com os bichinhos menores. Daí ele dizia, mas tu é louco, eu pago a inscrição para ti e tal. Mas não deu certo, né? Não era a minha vocação. Então eu quero saber de ti sobre o tratar com os animais. Tratar com bicho tem que ter sensibilidade, carinho. Eu, quando fui primeira vez lá na tua clínica, que é um mini hospital, eu fiquei impressionado com a forma que vocês tratam, parece que tratam de humanos, né? E tratam como se fossem humanos, né? Os bichinhos e o jeito de fazer. Tem que ter... vocês conseguem perceber só no olhar do bicho o que ele tem? Tem uma coisa muito bacana na medicina veterinária, que o nosso paciente não mente. Ele é muito honesto. Então, se ele não quer que tu te aproxime, ele imediatamente diz. Se ele está com dor, ele também diz, através da expressão dele. Se ele está com dor, realmente ele está com dor. Se ele me diz que está com dor, pode acreditar que é verdade. Diferente do ser humano. O ser humano mente porque está com dor, que é atestado, que é... Ou porque diz que não está com dor e tá... ou porque está com doença comportamental, né? Acha que está doente e se sente doente, e às vezes até porque acha que fica, né? E cães têm depressão, sim.
Tem. Ele tem depressão à medida que ele foi chegando mais perto do ser humano. Ou seja, criou-se expectativas de aceitação e comportamento entre antigo dono do cachorro, que virou tutor e hoje é pai, mãe, vó, né? E vô também, né? Tu já foi vô? Sou de novo. É vô de novo. Então essa relação ela foi se aproximando. E aí a gente gera expectativas neles. Por exemplo, andar de carro. O cachorro adora andar de carro, a maioria dele. Gato não, o gato gosta de ficar em casa. Então se o gato sai muito de casa, ele começa a desenvolver estresse, expressando um desconforto comportamental. A depressão neles é um estresse extremo, assim como no ser humano, né? O desafio comportamental é tão grande, nós criamos depressão por pensamento e eles criam por comportamento, né? Então o cão deprimido, ele não fica triste, ele não quer se matar, né? O cão deprimido, ele começa lambendo as patinhas, começa mordendo as mãozinhas, mordendo a virilha. Essa é a expressão da depressão nele. E as medicações que se usa antidepressivo em cães são as mesmas do humano. Então a gente atua como psiquiatra deles também, como psicólogo, às vezes orientando o dono, né, o tutor, ou o pai e a mãe. Eu já recebi infinitos casos de doenças comportamentais, onde a primeira coisa que fazendo o diagnóstico, eu tenho que entender a vida dos tutores. E em alguns casos A vida dos donos reflete no bicho? Extremamente. Vou te dar um exemplo, sem dar nome aos bois. Eu recebi uma vez um casal com um cachorrinho de tubarão, num sábado, porque ambos tinham atividade intensa durante a semana, cada um com profissões muito exóticas, assim. Exóticas não, mas não tinham tempo de vir durante um horário comercial aqui. E aí eles me pediram um horário especial, num sábado à tarde vieram ambos. Eles tinham um Yorkzinho que estava comendo as patas traseiras, arrancando pedaço. Nossa. Né? Então ele estava num quadro clássico de depressão. O proprietário, quer dizer, o marido do casal, ele era obstetra. E a mulher do casal, a esposa, era psicóloga infantil. Eles não tinham filhos. E aí o desfecho, assim, a minha conversa com eles foi muito simples. Tu faz e traz filhos todos os dias para todo mundo, menos para ti. Tu trata os filhos de todo mundo, menos o teu. E aí vocês despejaram um caminhão de responsabilidade nesse cachorro, porque ele tem que substituir todos aqueles desejos de vocês. Então eu vou te dizer uma coisa, esse cachorro não tem cura. Ui! Se vocês não se tratar, ele não vai melhorar. Vocês têm que tratá-lo como cão, isso é respeitar a natureza dele. Enquanto vocês estiverem tratando ele como o filhinho que vocês não tiveram, ele não vai melhorar. Então vocês têm que botar ele no chão, dar comidinha, tirar da cama, tirar do quarto, gradualmente, tirando essa condição humana que vocês colocaram nele. Aí ele vai estabilizar. Cachorro não pode ter tratamento de humano. Não, cachorro tem isso que ter é tratamento desrespeito, de cachorro. tem que ser tratado como cão. Quando tu trata um cachorro que nem gente, tu tá desrespeitando a natureza dele. Gato da mesma forma. Só que o gato é mais fácil de fazer a gente entender. Porque ele gosta do carinho também, mas normalmente é ele que decide. E o cachorro não, o cachorro ele fica muito vulnerável à nossa vontade, né? Ele aceita melhor e depois sofre mais também. O gato, quando ele não quer carinho, ele te dá um tapa, né? E sai correndo. O cachorro não, ele fica, porque ele é aquele copo que nunca enche, né? E o gato é aquele copo que tá sempre cheio, né? Quando esvazia um pouquinho, ele vai lá e faz um oitinho nas tuas pernas e diz, quero comer, troca minha água aí, ô bocó, né? E o cachorro não, ele fica, pois é, né, pensando, quem sabe tu troca minha água, quem ele sabe? Fica rodeando ali, se não tiver nada o que fazer, quem sabe? Chutando o bebedouro que tá vazio, faz tec, tec, tec no piso, né, até que o dono se dê conta. E aí entra os quadros de estresse. Wilson, as pessoas estão cada vez mais entendendo melhor os animais e tratando melhor os animais ou não? Há uma reciprocidade muito grande, porque os animais também contribuem
para muita gente melhorar no seu comportamento ao conviver com o animal. Porque o animal ele tem 2 escolas muito facinho assim. E são 2 aulas muito distintas. Ele nos ensina o amor verdadeiro sem esperar nada em troca. Todo bicho faz isso com a gente, desde o cavalo, a girafa, aqueles que convivem com a gente, evidente. E nem se fala nesses pets que têm um convívio muito grande com a gente. Eles nos ensinam o amor, o desejo de ficar junto. E depois nos ensinam a perda, que é dolorosa. Nem me fala. Tu tens a tua clínica ali na Santa Luzia e tu tens agora uma unidade aqui no centro de Criciúma. No centro de Criciúma, onde a gente faz atendimento clínico, consultas, vacinas, e tem uma vocação absurda para a estética, né? O meu filho que administra ali, ele é arquiteto, então ele desenhou isso na cabeça dele já antes de pensar em trabalhar com cães e gatos. Misturou tudo, né? Filho de veterinário que faz arquitetura, ele vê estética em tudo, inclusive nos animais. Tu tens uma filha também que trabalha contigo, Tem né? uma filha veterinária e tem uma fujona. Tem uma que mora na Nova Zelândia, que é a Mortadela, né? A do meio. Ela foi atrás dos sonhos dela, né? Que é diferente. Que não se envolve nada com isso. Não, ela iniciou 2 faculdades, medicina veterinária e nutrição. E claro que ela tem vocação para as 2 coisas, né? Mas o que ela queria mesmo era conhecer o mundo, dominar a língua estrangeira, e foi atrás disso. E tu te dedicou, com a tua clínica, com a tua unidade, aos bichos pequenos, cachorro, gato e tal. Cavalo não mais? Não, ainda assim, o cliente do cavalo, ele persistiu, ele ficou me seguindo muito tempo, então quase que... Hoje não mais, mas durante muito tempo os cavalos iam lá na clínica, ou eu às vezes ainda saía. Trabalhando com pequenos, ainda ficou um aras em Bom Retiro de criação de árabe, de uma parente do seu Aldo, que me botou na parede e me obrigava a ir lá 2 vezes por mês, no sábado. Até que houve o desvencilhamento, o desmame, né? Mas foi bem complicado. Eu já tive cachorro, tenho cachorro e já de vez em quando a gente se dá com o exame, vou lá na tua clínica, ou aqui, ou ali e tal. Sim. E o cachorro tem uma série de problemas, problema de coluna, problema disso, problema da pata, problema, não sei, aí tem câncer, tem tumor, tem isso, tem aquilo e tal. As pessoas, o dono trata mal o cachorro, que o cachorro acaba tendo muitas doenças e problemas? Isso é teórico, né? Às vezes ele filtra isso, né? Tem pensamentos aí que ele te segura para não ir para ti. Mas isso quebra... O cachorro? É. Ele filtra? É. Segura lá para não vir para cá? Exatamente. Quer dizer, isso é teórico, mas é algo que dá para estudar e dá para perceber. Uma das coisas que a gente faz com cães é que a gente transporta para eles muito do nosso comportamento, né? Por exemplo, tem doença que é genética, mas tem doença que não é genética, é doença que é de origem, é por hábito. Tu, por exemplo, Lessa, é italiano? Sim. O teu pai fazia o quê? Meu pai? Meu pai era da agricultura, depois meu pai foi motorista, trabalhou em oficina. Então, aí tu aprendeu a comer polenta, sim, né? Com salame, tarará, e essas coisas assim. Galinha com polenta melhor. Só que tu não trabalha mais na roça. Sim. Né? Então ele gastava tudo, essas toxinas, tudo, essas graxas, tudo que ele comia, ele deixava tudo lá nas carreiras de milho. A gente não faz mais isso. Então nós guardamos isso. E nós desenvolvemos patologias em função do hábito alimentar e não da genética. Né? E os animais, eles têm, por exemplo, eles quebram um pouquinho aquela ideia de que câncer é tudo somático. Né? Tu cisma com as doenças e tu fica achando que vai morrer, tu fica deprimido e desenvolve tumores, né? Ele não tem isso aí. Se tu tirar uma perna dele por causa de um acidente, ele tá nem aí se tu tem dó dele, se tu tem preconceito com quem tem só 3. Ele quer correr na medida que ele consegue, ele quer chegar perto do comedor e comer tudo que ele consegue, e não tá nem aí para quem tem preconceito. Ele age como a gente deveria agir. Então nisso ele nos ensina, né? A quebra do paradigma do preconceito. E doenças, eles são seres biológicos, então eles desenvolvem porque eles estão expostos às mesmas condições que nós. Então cães desenvolvem câncer de mama. Por quê? Porque a cadela não teve crias
né? Ela deveria ciclar e gestar, e não gesta. Mas durante o ciclo dela, ela produz leite. Esse leite não é ordenhado e muito menos sugado. Faz aquelas retenções. Cadelas que têm baixa pigmentação, ou cachorro, ou macho também, desenvolve facilmente câncer de pele, assim como nós, de origem caucasiana aí, né? Tem baixa pigmentação, pega sol, facilita o aparecimento dos melanomas e seus adjacentes. Né? Ô, Wilson, lidar com os bichos dá prazer? Muito, 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 muito. O único problema de lidar com o cachorro é que ele tem dono. Ele tem amigo, ele tem pai, tem mãe. Se tivesse só ele, seria muito legal. E outra coisa que a gente vê, infelizmente, por questão cultural, é a quantidade enorme de cães abandonados que estão por aí e que deveria ter uma iniciativa mais séria do poder público para fazer o controle reprodutivo desses animais, porque daí gera muito sofrimento para eles, porque falta espaço e comida para todo mundo. Que a gente chama de animal de rua, mas na verdade não é animal de rua, é animal que foi colocado na rua por alguém. Foi colocado na rua por alguém. A gente vê aí inúmeras histórias no meu meio, mais do que no teu, das tais caixinhas que ficam aí nas esquinas, nas beiras, nas frentes das casas. Tem gente que joga o cachorro na frente da clínica, uma ninhada de filhote, como se isso fosse a solução. Né? Na frente da tua clínica? É. Tá solucionado, deixei lá com o veterinário, como se eu saísse pela rua catando criança e deixasse na casa do pediatra. Né? A solução? Não. A solução é, já que tu deixou reproduzir, cuide, ou evite que se reproduza, leva para castração. Tem tantos programas de castração gratuita aí. Ô Wilson, o animal, o cachorro, o gato, ele não é sozinho, ele sempre tem ninhadas em grupo. Instintivamente e aí tu vai lá e pega o gato, bota dentro do apartamento, isola. E ele passa a conviver, isola. Ele se adapta ou ele sofre? O gato, ele vive mais sozinho, tá? O cachorro, ele gosta de grupo. E por isso que gera doença comportamental. Tu quer criar 4 gatos numa casa só, ele não gosta. Ele até aceita, porque tem água e comida e conforto. Né? Tu quer criar um cachorro sozinho, ele também não gosta, ele gosta de matilha, tanto que tem cães que uivam para agrupar. Se sente sozinho, eles começam a emitir ruído lá para ver se acha algum amigo. Chama a gurizada. Um uiva daqui, outro uiva de lá, vira aquele coral, né? No centro da cidade a gente vê muito isso, esses coitados nos fundos das casas aí, cães de guarda, né? Fazem corais aí, né, uivando para achar amigo, para achar parceiro, para construir a matilha, né? Porque eles se comunicam através disso e do olfato. Mas ele se adapta ao cachorro? Ou ele sofre? Ele sofre, ele vai ter uma vida de sofrimento quando vive sozinho. Wilson, o tempo passa rápido, Wilson. Vê que voa, né? O tempo voa, né? Conversamos, não tinha ainda mais um dia para conversar sobre isso. Vai longe. Vai longe. Foi um prazer te receber aqui no Nomes de Marcas. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua dedicação e sucesso com a Tigre. Eu agradeço e devolvo, porque o teu trabalho também é fantástico. Meus parabéns. Obrigado, querido. Wilson Cardoso, médico veterinário, dono da clínica, uma vida dedicada aos bichos, foi nosso entrevistado de hoje do Nomes e Marcas. O programa fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, sucesso e energia. Até o próximo.